Hoje é o dia da visão. Fala comigo, o dia da visão. Nós vamos repetir esses momentos várias vezes no decorrer do ano, porque nós queremos que você entenda de forma muito clara a visão da sua igreja, a visão da sua casa. Então hoje, eu não vou falar apenas da visão da igreja, mas eu quero contextualizar essa palavra para que você também aplique os princípios ensinados aqui para a visão que Deus tem te dado, para o sonho que Deus tem te dado. Pode colocar aí agora o slide, vamos juntos. Dia da visão. Pastor, qual que é a visão da Imagine? A visão da Imagine é ser uma igreja que leva a cultura do reino a todos os continentes da terra. Quando eu falo cultura do reino, nós somos uma igreja batista, a nossa teologia é a teologia reformada, e quando você vai para os reformadores, eles vão definir o que é a cultura do reino. A cultura do reino é a cultura dos céus, que quando chega em um ambiente transforma. Nós não somos uma igreja que estamos apenas buscando encher o templo, apenas ter uma multidão no domingo. Não. Nós estamos preparando discípulos que vão mudar o ambiente aonde eles estão inseridos. Nós não pensamos em igreja, apenas uma igreja que cresce numericamente, mas homens e mulheres que carregam a presença de Deus, e porque carregam a presença de Deus, onde chegam, eles transformam o ambiente, a cultura. Por isso que eu creio, meu irmão, você está em um lugar onde a presença de Deus é buscada, e eu creio que Deus não vai apenas tocar a sua vida, vai mudar a sua casa, a cultura do reino vai entrar na sua casa. A nossa visão é essa, ser uma igreja que leva a cultura do reino. Não é apenas uma mensagem, mas é trazer o reino de Deus na terra, um reino que gera mudança, que gera transformação. Abacuque capítulo 2, verso 2, e esse é o texto, eu queria que você lesse comigo, Abacuque 2:2. Livro do profeta Abacuque, tão conhecido. E aqui no capítulo 2, verso 2, Abacuque escreve dizendo assim: então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Deixa eu começar dizendo o que é uma visão. O que é uma visão? A definição bíblica da palavra visão, no hebraico, seria revelação, ou seria a mesma coisa que sonho. A palavra no hebraico que Abacuque usa aqui, shazon, ela quer dizer revelação ou sonho. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho da visão da nossa igreja, mas eu queria te chamar a atenção, qual é a sua visão, qual é o sonho que Deus tem colocado no seu coração, qual é a revelação que Deus tem te dado, seja por meio da palavra, seja por meio da boca de alguma pessoa, qual é a visão que Deus tem entregado a você. Porque quando falamos de visão, aí nós temos que ir lá em Provérbios 29:18. Salomão escreve em Provérbios 29:18, dizendo assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Outra tradução diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra aqui para profecia, revelação, é a mesma palavra. O que Salomão está dizendo assim? Quando não há uma visão clara, vai haver, o povo vai se corromper, o povo vai se perder. Então escute isso. Se você não tiver uma visão clara para você, para sua casa, para sua vida, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco nós vamos chegar no mês de dezembro. Vamos estar lá no Sabiazinho, talvez lá no Sabiá, não sei aonde nós vamos estar, mas vamos passar a virada do ano e você olhou para trás, e aí você vai falar assim: meu Deus, o ano voou. Quem tem a sensação que o tempo está indo mais rápido? Por isso que uma visão é importante, para que você não se distraia daquilo que Deus está te entregando, daquilo que Deus colocou no seu coração. Meus irmãos, um dos grandes inimigos da visão é a distração. Por isso que o texto está dizendo, não havendo revelação, não havendo profecia, não havendo uma visão clara, o povo vai se desviar. Porque se eu não tenho uma visão clara, eu me perco na caminhada. Deixa eu dar um exemplo do meu filho Samuel. Ele chegou para a gente, deixa eu pegar aqui que eu quero ler para você. Espero que ele não esteja assistindo o culto. Ele vai falar assim: pai, isso eu já dei um spoiler. Ele está escrevendo um livro.
E ele falou assim: pai, como eu vou para o Brasil e vou estar aí no dia da inauguração, para que eu lance o livro aí no Brasil, na inauguração, eu preciso terminar esse livro quando? Eu falei com ele: você precisa terminar até o final de janeiro. Se você terminar até o final de janeiro, dá tempo de corrigir, dá tempo de fazer tudo, dá tempo de imprimir. Ele falou: então eu vou terminar. E aí ele escreveu 5 capítulos, e um dos capítulos que ele escreveu, o tema do livro é: não desperdice a sua vida. É um menino de 19 anos escrevendo um livro, não desperdice a sua vida. Você vai se surpreender, irmão. Ele puxou a mãe dele. O menino é bom, o menino é bom, o menino é bom. Espero que ele não tenha ouvido isso. Tira toda a soberba, Jesus. Mas um dos capítulos, os 5 primeiros que ele escreveu é: não se distraia. E ele escreveu esse capítulo dizendo assim: o mundo vai te distrair. Porque se ele te distrair, ele tira você do propósito de Deus para a sua vida. E você começa a gastar a sua vida com o que você não deve gastar. E quando você chegar no final, você vai olhar para trás como Salomão e dizer assim: é tudo vaidade. E quando ele terminou o 5º capítulo, ele foi convidado para uma família de um amigo para ir para o Colorado, para esquiar. E eu não falei nada, mas eu fiquei pensando assim: ele vai nesse lugar bonito, primeira vez que ele vai esquiar. Ele não vai escrever, porque ele vai distrair. Irmãos, ele mandou vídeo do lugar. Uma certeza eu tenho: o céu é mais bonito, mas depois do céu, eu acho que ali é bonito, porque pensa num lugar bonito. E eu pensei, 19 anos, primeira vez indo para um lugar desse, ele vai empolgar. E ele tinha comprado o equipamento de esqui, o óculos, tudo. Eu falei: ele vai esquecer do livro. Mas aí na sexta-feira, sexta agora, que ele ia sair de lá no sábado, sexta-feira, ele mandou uma mensagem e falou assim: pai, o livro vai ter 12 capítulos. Ele falou assim: eu terminei mais 5, cheguei a 10 capítulos. Ele falou assim: me ajuda nos 2 últimos capítulos, que é a conclusão, eu não estou conseguindo terminar. E eu falei: não, eu vou te ajudar. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque naquele ambiente ele tinha tudo para distrair, mas ele não distraiu. E ele mandou essa mensagem na sexta-feira, era meia-noite, 7h12 da manhã, 7h22, ele mandou os capítulos finais. E eu vou ler para você um trecho dos capítulos finais. O título do capítulo final é: a manumissão final. Pastor, o que é manumissão? É a maior alforria que um senhor pode dar a um escravo. E aí ele escreveu assim: o Salmo 63:3 nos apresenta essa liberdade em um clamor de adoração. O teu amor é melhor do que a vida. Essa declaração nos lembra que a verdadeira liberdade não é meramente escapar das limitações físicas ou sociais, mas experimentar o amor de Deus em sua plenitude. Esse amor é maior do que qualquer prazer ou conquista terrena, pois é eterno, imutável e plenamente satisfatório. Ao experimentar o amor de Deus, percebemos que nossa liberdade final não está nessa vida, mas na eternidade com Ele. Esse amor é tão profundo e transformador que nos faz compreender que nenhuma riqueza, posição ou prazer pode se comparar ao privilégio de conhecê-lo e estar em sua presença. Um dia, quando finalmente virmos Cristo face a face, todas as prisões terão desaparecido e nossa alegria será completa. Cristo é a nossa carta de alforria eterna, que foi assinada com seu próprio sangue. Essa é a manumissão final, a alforria definitiva, quando somos totalmente libertos, não apenas das prisões terrenas, mas também do pecado, da dor e da morte. Será o momento em que nossa identidade como filhos de Deus será plenamente revelada e viveremos na perfeita liberdade que só Cristo pode oferecer. A verdadeira liberdade não é a ausência de servidão, mas a escolha de servir o seu mestre. Samuel Procópio. Por que eu estou te mostrando? Porque quando Deus te der uma visão, não distraia. Não distraia. Quando Deus te der uma visão, um sonho, uma revelação, não distraia. Não é falta de visão, é muita distração.
Quando olhamos para essa igreja, essa casa tem 5 anos. Dos 5 anos, 2 foi em pandemia. E as pessoas perguntam, terça-feira vai chegar uma equipe de pastores do Espírito Santo. Vai ficar aqui 4 dias para aprender conosco. E a pergunta é a mesma, o que vocês estão fazendo? Eu falo, não tem receita de bolo. Não tem. E é que eu tenho dito, é por isso que eles vão vir. Porque eu tenho dito, não tem como te explicar, você tem que vir e você tem que ver. Vem e vê, porque não tem explicação. Mas uma coisa é muito clara, Deus tem dado a essa casa uma visão. 2020, quando a palavra Imagine veio, para nós era apenas uma palavra, mas depois ela se tornou uma canção. Depois se tornou a visão dessa igreja e hoje é quem nós somos. Então nós percebemos, e aqui eu quero te ensinar, isso tem a ver com o seu sonho. Deus não vai te dar a visão completa, a visão é progressiva. É por isso que Deus não revela tudo. Olha para José, Deus não revelou tudo. Então quando Deus te dá um sonho, Deus não mostra tudo, mas Ele vai mostrando partes. Pastor, mas eu quero ver a próxima parte. Então obedece o que Ele te falou. Porque quando nós nos movemos em obediência, Deus vai nos mostrando a próxima etapa. Na semana da primícia, a tia Jó mandou uma mensagem. Quando entramos no carro, a Eliane foi ler essa mensagem. O pai dela, um pastor de 80 e poucos anos, 50 anos de pastoreio. Enquanto a Imagine estava aqui na semana das primícias, nesse dia, ele estava de joelho, orando por essa igreja. E a tia Jó mandou uma mensagem dizendo, o papai estava de joelho orando por vocês. E ele levantou, me chamou e falou assim, filha, manda uma mensagem para esse casal de pastores e avisa eles que essa igreja de 4.000 não é a igreja final que Deus tem para ele. E ele começou a falar e descrever qual é o próximo passo da visão. Ele disse, eu vi, não é essa de 4.000, fala com eles que é outra. Pastor, me conta. Depois você conversa com ele quando ele vir visitar a gente. Mas à medida que você dá um passo de obediência, Deus vai mostrando o próximo. Mas não distraia, fala com o seu irmão, não distraia. Eu gosto muito de Marcos capítulo 8, verso 22 e 26. É quando Jesus chega em Betsaida, e ali tem um cego. Jesus então vai curá-lo. Mas Jesus faz a pergunta para ele, você está vendo? Ele diz, eu estou vendo, mas estou vendo os homens como árvore. Então Jesus repete mais uma vez. E aí Jesus pergunta pela segunda vez, e agora? E agora ele diz assim, não, agora eu estou vendo. A gente percebe que a cura foi progressiva. Assim também é a visão que Deus vai nos dar. Talvez Deus já te deu a visão, mas você está distraindo. Irmãos, não distraia, não distraia, não distraia. Porque quem é fiel à visão, e aí eu lembro de Paulo, já caminhando para chegar em Roma e ser preso. Mas quando ele está diante do rei Agripa, ele diz assim, ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão que Deus me deu. Não se distraia. Seja fiel àquilo que Deus está falando ao seu coração. Segue essa direção, segue essa direção. Uma igreja que não tem uma visão, ela está condenada a caminhar em círculo. E é isso que nós vemos muitas vezes, e o que choca muitas pessoas, que uma igreja tão nova, vivendo tudo que nós estamos vivendo, uma igreja tão nova, já tocando as nações, irmãos, é porque nós não estamos andando em círculos, nós estamos em direção àquilo que Deus tem falado, nós temos uma visão. Fale comigo, grite bem alto aí comigo, diga, nós temos uma visão. É por isso, irmãos, que está acontecendo tão rápido. Não tem ferramenta humana, não tem planejamento humano, não tem, irmãos, não tem. Pastor, não tem. Alguns irmãos aqui são tão bons em planejar, às vezes eles falam assim, pastor, vamos planejar. Irmão, não tem como planejar aquilo que nós nem sabemos o que vai ser. A gente pensou que íamos servir uma cidade. E aí, em 6 meses que nos tornamos Imagine, Deus abre as portas das nações. Eu já me perguntei, por que as Imagine estão nascendo primeiro fora do Brasil? Era mais fácil nascer aqui no Triângulo Mineiro, sim ou não? Agora vai explicar.
Uma coisa eu sei, irmão, esse Deus que nós servimos não é gente não. Não é não, não é não. E não dá para entender a cabeça dele, não dá para entender o que ele está fazendo. Eu só falo para você, principalmente você jovem, tira seu passaporte. Tira seu passaporte. Você vai viajar as nações pregando o Evangelho. Você vai viajar as nações pregando o Evangelho. Nós somos uma igreja geracional. Nós somos uma igreja batista, imagine, uma igreja geracional. Uma igreja que cuida de todos, em todos os momentos da sua vida. Então, como igreja, nós cuidamos de cada etapa da vida, desde o ventre materno até a plenitude da velhice. Coloca para mim aqui, só para você entender um pouco. Você vai para o nosso aplicativo, são mais de 100 ministérios. Essas 2 semanas nós vamos atualizar. E vamos atualizar o nosso aplicativo, porque nasceu mais alguns ministérios. Cadê, gente? Travou de novo a mesa. Vou te dar um exemplo. Nasceu um ministério na nossa casa, Centésima Ovelha. O Centésima Ovelha é um ministério que a incumbência dele é ir atrás daquele irmãozinho que desviou. Se você conhecer alguém que desviou, alguém que fugiu do aprisco, se você descobrir esse irmão, você vai nos dar o telefone. Vai ter uma equipe de irmãos que vai lá visitar ele. Vai fazer uma serenata para ele. Se morar no prédio, vai estar tocando lá de baixo. Irmão, ele vem porque ele ficou emocionado, ou ele vem porque ele ficou envergonhado. Mas vai voltar. Porque nós não vamos dar paz para ele. Se ele quiser ir para o inferno, ele vai ter que mudar de Uberlândia. Vai ter que mudar de Uberlândia. Nasceu no ministério, no presídio. Irmão, nós vamos fazer batismo no presídio. Aguarde isso, anote isso aí. Nós vamos batizar a gente lá dentro do presídio, lá dentro. Nós vamos entrar lá, nós vamos batizar pessoas lá. Nós vamos. Agora a gente olha, eu citei só alguns, só para você entender como nós trabalhamos. No Ministério Royal Cício nós temos o ANA. O ANA é o ministério que cuida desde a gestação. Desde a gestação. Irmão, domingo de manhã aqui, todo domingo. E olha que eu não abri o domingo da ceia, tem consagração de criança. Mas está uma unção aqui nessa casa. Então aí, ó, quem ainda não tem filho, Brazão, né? Quem precisa ter mais, pastor César, Stallone, tem uma unção nessa casa. A água dessa casa, irmão, é boa. Porque vai nascer menino aqui. Mas nós queremos cuidar desse momento. Por isso que no Kids novo, você viu a sala das mamães? Coisa linda. Nós temos o Kids. Hoje nós cuidamos de mais de 600 crianças. No final do ano, nós vamos ter um espaço para 1.500 crianças. Aí a gente percebe a graça de Deus. Irmão, eu fiquei pensando assim, cuidar de 1.500 crianças dá um trabalho. Aí agora Deus está nos mandando para a África para cuidar de 3.500. E nós estamos sendo treinados. Então seu filho, ele tem um lugar para ficar. Mas ele não vai ser criança, ele vai se tornar adolescente. Agora, o seu filho está num culto lá. Se ele está aqui, o lugar dele não é aqui. O lugar dele é lá no nobre, dos adolescentes. É a linguagem dele, é outra linguagem. Mas quando ele crescer, ele não vai ser adolescente para sempre. Vai se tornar jovem. E é o momento da gente treinar, é o momento da gente desafiar ele. É o momento da gente enviar ele para as nações. É o momento da gente preparar ele para as faculdades. Irmão, nossos filhos não vão se desviar na faculdade. Eles vão chegar pronto lá. O Samuel estava no Cefenai. Aí ele me chama, pai. E eu mandei para ele, é o horário da sua aula. Ele falou, estou na sala de aula. Na verdade, no auditório. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, trouxeram um pastor aqui para pregar. E esse pastor está falando de água ungida. Pensa numas heresias. Ele falou, o que eu faço? Falei com ele, anota todas as heresias. Coloca na Bíblia e rebata cada uma delas. E quando ele terminar o culto, manda um e-mail para o diretor. Aí ele falou, mas quem convidou foi o diretor. Mas manda, falou, diretor, você trouxe um herético para dar aula para os alunos. Ele falou, mas os meus colegas não perceberam as heresias. Eu falei, mas você percebeu. Então manda. E ele mandou mesmo. E algo que me chamou a atenção, porque nós chegamos lá, um amigo dele tocou nesse assunto e falou, Samuel te falou, né? Do pastor herético que foi lá. Irmãos, nossos filhos não serão enganados.
nossos filhos não vão se perder, nós não teremos medo de enviar os nossos filhos para uma faculdade. Sabe por quê? Porque eles terão experiência com Deus desde a infância, eles serão preparados desde o ventre materno, vai ter palavra sobre ele no ventre materno. Quando nascer, irmão, já vão nascer com a Bíblia na mão. Por isso que hoje nós começamos, toda criança que for consagrada nesse altar, nós vamos dar uma Bíblia de presente para ele. Uma Bíblia de presente para o pai entender. As crianças dessa casa, irmão, vão começar a estudar a Bíblia. Porque quando chegar na juventude, nós vamos dar um trabalho para Satanás, nós vamos dar um trabalho para o diabo. Mas esse jovem, nós vamos casar ele. Porque eu vou casar você, jovem. Vou casar você. Aí ele continua jovem, mas agora é um jovem casado. Já vai ter filho, 2 de uma vez, gêmeos. Aí ele vai para os jovens adultos. Jovens adultos. O pastoreio é diferente. Nós vamos preparar ele para crescer financeiramente, para prosperar. Porque eu acredito, irmãos, e esse ano você vai ver o que vai acontecer. Eu acredito que Deus vai levantar aqui no nosso meio empresários que vão falar assim: pastor, pode mandar 100 missionários, eu vou pagar a conta dos 100. Porque Deus vai te prosperar. E a prosperidade de Deus para a sua vida não é só para você, é para tudo aquilo que Deus está fazendo. Nós temos um trabalho de homens. Cadê os homens dessa casa? Dá um grito aí. Por que você parou de vir na oração, cara? Volta para a oração, desviado. Volta para a oração, cara. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não é só um período, é a vida toda orando. Amanhã, 6 horas da manhã, volta para a oração. Volta para a oração. Homem ora. Não, aqui na nossa casa não tem esse negócio. Não, mulher ora mais do que não. Ora não. Ora não. Ora não. Ora não. Os homens aqui oram. Amém? Cadê os homens? Estão comigo? Fala que nós vamos orar mais do que as mulheres. Nós temos cuidado com os homens. Tenham cuidado com as mulheres, irmãos. Coisa linda de ver aqui na sexta-feira as mulheres. Coisa linda de ver a alegria delas comprando. Por isso você tem que orar, irmão. Por isso que você tem que orar. As mulheres, coisa linda que está acontecendo no nosso meio, no meio das mulheres. Trabalho lindo. Mulheres cheias de Deus. Não sei se você já percebeu na nossa casa. Irmão, eu nunca precisei chegar aqui e dar uma palavra sobre roupa. Você vê as mulheres dessa casa se vestindo de forma decente. São mulheres de Deus. E não só as crianças, adolescentes, jovens, adultos. Nós temos também o Ministério de Família. Porque nós queremos cuidar de você. Queremos cuidar de você. Por isso nós trouxemos SOS, Casamentos Curados. Por isso que esse ano vai ter acampamento, o retiro da família. Vai ter acampamento de casais. Retiro da família para você levar a meninada toda com você. Retiro de casais é só você e o marido. Só você e a esposa, irmão. Retiro da família é festa. Amém? O retiro de casais é avivamento. Você entendeu, né? Pastor, e eu que eu sou solteiro, vai fazer uma vigília, irmão. Que vai chegar o seu dia, vai chegar o seu dia. Mas se alegre com quem está se alegrando. Isso é o sinal de Deus te abençoar mais, amém? E nós temos a melhor idade. Porque nós cremos que até mesmo na velhice, nós daremos frutos. Essa é a sua igreja. Aqui eu estou falando e citando só os ministérios que falam de todas as faixas etárias. Nós cuidamos de todos. E além desses aqui, irmãos, ainda tem dezenas e dezenas de ministérios. Eu lembro que um irmão me perguntou, falou: pastor, eu não entendo muito essa didática do senhor. E falou do Ministério Lucas. Falou assim: o Ministério Lucas abriu um ministério para profissionais da saúde. Ele falou: eu não estou criticando, mas não faz sentido na minha cabeça ter ali uma equipe, às vezes médicos, enfermeiros, estão ali para medir a pressão de quem passar mal. Eu falei: não, o Ministério Lucas não é só isso. Não é. Ele disse assim: pastor, mas eu não entendo. Eu falei: então espere, irmão, você vai entender no tempo certo. Agora nós vamos começar indo para as nações. Lá na África nós precisamos de no mínimo 5 profissionais de saúde.
Irmão, a gente não precisa colocar na internet falando assim, você que é profissional, vem nos ajudar. Sabe por que não precisamos? Porque na nossa casa tem sobrando. Tem sobrando. É essa beleza que Deus está construindo. O que Deus está fazendo aqui, irmãos, não é só para aqui. Aqui talvez não vai ter demanda para todos os profissionais de saúde. Você tem que ver a sala deles lá, que o Ministério Lucas da Brigada fez. Já estão colocando os móveis, coisa linda. Vamos fazer até uma inauguração lá. Vamos colocar um laço vermelho, a gente vai cortar. Pensa numa sala bonita, numa sala linda. Agora não é só para aqui, nunca foi só para aqui. Na verdade nós pensávamos que era só para aqui, mas nunca foi só para aqui. Quem está entendendo isso? Aí você precisa entender a característica de uma visão divina. E aí eu vou em Lucas 10:1. Lucas 10:1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus, entenda, ele já havia enviado os 12 discípulos, mas agora ele envia 72. Aqui nós temos uma clareza das características de uma visão divina. A primeira delas, toda visão divina vai tocar vocação e propósito. Diga comigo, vocação e propósito. É isso que entendemos como igreja. Como eu disse, a nossa teologia é uma teologia reformada. Levar a cultura do reino. Através de quê? Das nossas vocações. Por isso que nós orientamos. Eu lembro que uma jovem, no último Visão Imagina, ela veio conversar comigo e os pais ficaram na parede esperando. E a jovem está naquele momento, ela disse assim: pastor, eu tenho um chamado missionário. E eu estou na dúvida. Eu faço curso de teologia, me preparo para missões. Eu faço a faculdade. Eu disse: você faz a faculdade. Pastor, mas você não entendeu, eu tenho um chamado missionário. Eu falei: eu entendi. Mas você vai fazer a faculdade. Não, mas eu quero ir para as nações. Eu falei: você vai. No período da faculdade você viaja conosco. Mas e o preparo teológico? Eu falei: se der, faz os dois juntos. Se não, termina a faculdade primeiro e depois você faz a faculdade de teologia. Ela falou: mas eu tenho chamado de missionário. Eu disse: sabe como que você vai conseguir entrar no campo missionário? Não é com diploma de teologia, mas é com a formação como médica, como engenheiro. É assim que você vai entrar. Irmãos, entenda, vocação e propósito. Jesus poderia ter chamado aquela multidão e enviado a multidão. Não, ele enviou 72. Por quê? Aí eu quero que você aprenda isso. Jesus não envia, não comissiona quem não é vocacionado e quem não está no propósito. Jovem, entenda, não é o tanto de conhecimento, não é, mas é se você é vocacionado e se você está no propósito. Porque Deus vai chamar os vocacionados e quem tem propósito. Eu já vou adiantando, irmãos. Nesse primeiro semestre, quando voltarmos das viagens missionárias, seu coração vai começar a queimar para ir. E eu oro para que seu coração queime, Deus te dê sonho, você seja acordado à noite. Pastor, mas eu quero ir. Você tem toda a condição de ir. Mas o princípio bíblico é: Jesus só envia quem é vocacionado e quem está no propósito. Não é um passeio, não é turismo, é fazer missões. E como a gente sabe alguém que é vocacionado e está no propósito? Ele não espera ser enviado para outra nação para se tornar uma bênção. Ele é bênção dentro da casa dele, na escola dele, na faculdade dele, na igreja dele. Ei, irmão, se você não consegue ser bênção aqui, como é que você vai para o Paquistão? Não sabe nem se vai voltar. Nós temos 4 irmãos que deram o nome. Não estão conseguindo preencher a vaga de 7. Quem é bênção perto vai ser bênção longe. Então eu olho para esse texto e vejo: ele designou outros 72. Por quê? Porque o envio não é só para os 12. É para todos aqueles que foram vocacionados e para aqueles que estão vivendo um propósito. Aí eu percebo, e é uma marca da nossa igreja, eu vejo aqui a cooperação e a unidade, porque o texto diz: e os enviou de 2 em 2. Irmãos, na nossa casa, você só vai andar sozinho se você quiser. E aí, se você quiser, não tem nada que a gente possa fazer. Pastor, eu não consegui me conectar na igreja. Como não, irmão?
Nós vamos passar de 120 ministérios. Você não conseguiu achar um lugar para você? Não, pastor, não achei. Então vem para o Ministério Ezequias. Ministério Ezequias é um ministério que limpa essa igreja. Ele estava aqui ontem lavando esse lugar. E eu vou te fazer um pedido como pastor. Você está na casa de Deus. Eles mandaram foto, mas tinha tanto lixo aqui, irmão. Misericórdia. Esses irmãos vêm, lavaram, tiraram cadeira, jogaram água, sabão. E você vem um dia no sábado de manhã no Ministério Ezequias. Não, pastor, não sei cantar, não sei pregar. Sabe puxar um rodo? Então tem lugar para você aqui. Tem lugar para você aqui. Ah não, mas o Ministério Ezequias não é um ministério assim, que deixa a gente, sabe, com debaixo do holofote, irmão. Para nós não tem diferença. Se você está aqui pregando, se você está ali na porta recebendo, se você está com o rodo na mão, você está cantando, se tem uma coisa que para nós não importa é isso. Se um dia, escuta o seu pastor, se você vê algum pastor dessa casa bater no peito e dizer assim, sou eu que mando, ei, irmão, ele não se parece comigo, porque eu não sou assim. Nós não precisamos disso, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Essa casa é uma casa de servos. Nós cooperamos uns com os outros. Nós não estamos aqui disputando quem canta mais, quem canta menos, quem prega mais, quem prega menos. Não quem ganhou mais alma, quem ganhou menos. Não. Sabe por que essa casa tem esse resultado tão extraordinário? Por causa da graça de Deus e por causa do trabalho conjunto. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Ah, mas eu sou pastor, irmão. Glória a Deus que Deus te escolheu. Mas isso para nós não é título, isso não nos coloca acima de ninguém. Nós somos filhos que estamos na casa do mesmo Pai e nos colocamos como servos de todos. Essa é a nossa visão, nós vamos caminhar junto, cooperando um com o outro. Eu falei com a Eliane, o Instagram é bom disso, porque eu entrei e não vi, aí eu entrei no Instagram, eu vi um tanto de cavalo aqui, eu falei, gente, pecador do Saulinho fez uma cavalgada e não me chamou. E aí não foi, aí eu vi que estava a cavalgada, o Ministério Rum, bike, tudo junto, cooperando. E estava uma bagunça ali, irmão. Pensa numa bagunça. Cavalo, bicicleta, gente correndo. Falei, gente, nossa igreja é linda demais. Eu falei, é tão linda que o pastor nem sabe o que está acontecendo. Ah, pastor, mas você tem que saber. Eu não, irmão, a igreja não é minha, a igreja é do noivo. Eu estou aqui só para facilitar e ajudar. Eu não quero ter controle de ninguém, de nada. Nossa regrinha é muito simples. Só não pode pecar. Andar de cavalo não é pecar. Correr não é pecar. Andar de bike não é pecado. Mas quem chegar vai perceber. A igreja, ela está junto. Jesus nos ensinou de 2 em 2. Ninguém sozinho. Não, mas eu estou pronto para andar sozinho. No reino de Deus é de 2 em 2. 2 em 2, porque o princípio bíblico é, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei. O princípio bíblico é, se 2 concordarem na terra a respeito de algo, é concordado nos céus no mesmo momento. Ah, mas a igreja é grande, mas tem lugar para você. Tem lugar para você. Ah, mas eu quero me esconder. Aqui é um bom lugar para você se esconder. Mas a escolha é sua. A escolha é sua. Aí eu olho para Jesus. Lucas 10:1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Preste atenção nisso. Diz assim, adiante dele. O versículo termina, para onde ele estava prestes a ir. Gente, eu achei isso muito lindo, porque Jesus envia os 72 à frente dele. Não mandou aonde ele tinha passado. O princípio do discipulado naquele tempo era o mestre na frente, o discípulo atrás. Tanto que a cultura dizia, e o discípulo era chamado de talmidim, que o talmidim no final do dia deveria estar coberto com as poeiras das sandálias do seu mestre. Só que Jesus pega os discípulos e fala assim, olha, tem um lugar que eu preciso chegar, mas eu quero que vocês vão lá primeiro. Jesus manda eles primeiro, para onde ele deveria ir, para onde ele deveria chegar. Irmãos, eu creio que nós temos essa unção de João Batista para preparar o caminho para ele, para preparar o ambiente para ele chegar, para preparar. Sabe o que eu vejo aqui? Inovação. Por quê? Porque não era daquele jeito que se fazia. Você está numa igreja, olhe para mim todos, em nome de Jesus, olha aqui. Abriu quando nós entramos na casa nova.
você vai assustar. E sabe, aquele religioso, rancoroso, fariseu, saduceu, filho do diabo que habita dentro de você, ele vai falar: meu Deus, não precisa disso tudo aqui não. O Judas que está aí dentro vai falar assim: poderia ter vendido tudo e mandado oferta lá para a África. Ei, irmão, nós somos uma igreja bíblica. E aqui você fala assim: não, mas eu preciso conhecer mais de Bíblia. Irmão, você pode ler a Bíblia toda, pode fazer um curso de teologia. Procura no Brasil e no mundo se tem alguma igreja oferecendo um curso de teologia. Para quem não quiser fazer a formação de graça, uma aula todo dia, procura. Você não vai encontrar. Porque aqui nós queremos que você cresça, você seja alimentada, você conheça de Bíblia. Não quero conhecer de Bíblia, é uma escolha sua. Mas na nossa parte nós estamos fazendo. Você está numa casa que tem pão, amém? Aqui tem pão, diga comigo: aqui tem pão. Jesus manda eles à frente. A visão de uma igreja saudável, ela não olha para dentro, ela olha para fora. Cuidado, a distração. Você está sentado numa cadeira confortável, um ventinho gostoso, próxima casa, telão bonito, tudo bonito, tudo bonito. E você vai correr o risco de ficar igual Pedro, lá no Monte da Transfiguração. Vamos ficar aqui? Está tão gostoso. Só que nós não fomos chamados para ficar aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama a vida do seu pastor, sim ou não? Você queria ter seu pastor mais tempo com você? Então ora por mim. Estou com medo de ir para a África e não querer voltar, irmão. Porque é um sonho desde os 14 anos. Não é um sonho só de pisar lá, mas de ter a certeza que como igreja nós estamos cumprindo o ID do Senhor. Porque a igreja faz sentido, irmão, não faz sentido. Tudo que nós estamos fazendo só para você, não faz. Não faz. Não faz. Vou fazer uma pergunta: quem aqui acredita que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Irmão, se Jesus voltar hoje, a cadeira vai ficar aqui. Tem alguns irmãozinhos que são chatos. Pensa um irmãozinho chato. Pastor, e a cadeira? Eu falei: irmão, cadeira a gente compra outra, cadeira a gente conserta. Não, mas nós vamos perder a cadeira. A gente não pode perder a gente. Cadeira não podemos perder, a gente compra outra. Se Jesus voltar, eu e você subir, vai ficar tudo aí. E quem vai usar? O anticristo. Então entenda, irmão, nosso coração nunca foi na estrutura. Mas por que nós estamos construindo? Porque é necessário, para ter mais lugar, para alcançar mais pessoas. Porque uma igreja inovadora com tecnologia vai tocar mais pessoas. Como nós já estamos tocando hoje no Instagram, já chegando ao número de milhões de visualização. Nós queremos tocar gente, pessoas. Irmãos, entenda, estrutura para nós, ela só faz sentido quando você está aqui. Quando você vai embora, fechamos, é cadeira, é prédio. Nosso coração não está nisso, nosso coração está em pessoas, em pessoas, em pessoas. Aí a Bíblia diz assim, Lucas 10:1, parte final do versículo: os enviou a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Sabe para onde que Jesus vai nos enviar? Para onde ele estiver prestes a ir. Uma certeza eu tenho, irmão, essa unção que nós estamos vivendo aqui, que foi o momento do louvor, daqui de cima já consigo olhar para alguns irmãos, o olho está todo borrado. Irmão, maqueia não, você já sabe o que vai acontecer. Irmão, essa unção vai chegar em outros lugares também, não é só para aqui. Deus está nos enviando, Jesus está nos enviando para onde Ele vai visitar, com a mesma unção, com a mesma graça, com o mesmo favor. Quem está entendendo isso aqui? Deixa eu caminhar para o final, o pessoal do louvor pode vir. A visão da Igreja Batista, imagina, ser uma igreja que leva a cultura do reino a todos os continentes da terra. Por isso eu quero chamar você. Vamos proteger essa visão. Não é, eu sei que nós aqui em Uberlândia somos barristas, nós gostamos de ficar só aqui, mas não podemos. Há um ide por todo o mundo. Ide. Irmãos, eu não tenho dúvida, vai pegar um fogo nessa casa. Pai e mãe, ouça, agora eu falo como profeta para você. Beija, cheira muito seu filho.
Porque Jesus vai pegar ele. Você não vai segurar ele. Você não vai segurar ele. Você não vai segurar ele. Ele vai querer servir as nações. O que vai começar a acontecer nessa casa, vai ter corações incendiados. Você vai falar, pastor, meu filho está querendo ir para as nações. Irmão, nós vamos enviar. Enviar. Nós vamos. Aí eu olho para essa casa. E eu vejo como que essa visão que Deus tem nos dado. Porque eu vejo o carinho de cada voluntário com essa casa, com essa igreja. Nós queremos, como igreja, fugir de tudo aquilo que bloqueia o avanço da missão da igreja aqui na terra. Por isso nós não apegamos tanto a tradições. Eu não estou dizendo que tradição é ruim, mas uma tradição que nos prende, que não nos deixa ir. E aí eu quero que você entenda. Toda visão, ela tem um custo. Deus te deu um sonho. Irmão, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Mas realizar um sonho pequeno e um sonho grande, o trabalho não é o mesmo. Talvez o que você tem tido até hoje é clareza da visão, mas eu quero chamar você, comprometa-se com a visão que Deus te deu. Comprometa. Se tiver que perder a noite de sono, perde noite de sono escrevendo. Pastor, também tem um sonho de escrever igual Samuel. Perde a noite escrevendo. Você que é jovem, vocês podem ficar sem dormir. A gente que está envelhecendo, a gente ficar sem dormir é um mês para recuperar. Se comprometa, paga um preço. Nós queremos a visão, mas toda visão tem um custo. E o custo é alto. Porque uma visão divina exige sacrifício, exige tempo, exige energia. Terça-feira foi um dia tão corrido, comecei o aconselhamento 9 da manhã. Eu cheguei em casa 1h30, almocei, cheguei aqui na igreja 2 e pouco, atendi, aí eu fui gravar o curso de teologia. Gravei as aulas, e eu subi para o culto fé, e assim, pensei assim, arrebentei nas aulas. Aí na quarta-feira o Vitor manda uma das aulas. Pastor, nós temos que regravar essa. E eu não cliquei no play, eu falei, mas por que ficou tão bom? Ele ficou, não, só dormiu no meio da aula. Volto para você. Irmão, eu dormi no meio da aula. Falei, cara, mas vocês são tão pecadores que você só descobriu depois do vídeo. Como assim o cansaço? Ei, toda visão exige sacrifício. Toda visão tem um custo. Eu voltei na quinta-feira e gravamos de novo, agora sem dormir. Porque toda visão tem um sacrifício, tem um custo. Nós como igreja sabemos disso. E o preço que nós estamos pagando não é um preço só por nós. É um preço para a próxima geração. Porque nós estamos preparando um caminho para eles. A próxima geração não vai pagar um preço tão alto como eu e você. E se tem algo que eu e você, a minha e a sua geração, podemos fazer para os nossos filhos e os nossos netos, é pagar um preço alto para que eles não precisam pagar um preço tão alto. Nós não estamos construindo uma casa só para nós estamos construindo para a próxima geração. Ai, irmãos, quando aquele Kids, eu estou tão empolgado de ver ele funcionando, porque nós vamos ver ali as crianças sendo preparadas. Talvez eu e você nunca vamos entrar ali, mas não é para nós, é para eles. Ah, mas o preço é alto, sim. Toda visão requer sacrifício. Eu não sei você, mas eu não quero apenas cantar por ele, para ele. Eu vou gastar minha vida. Não, para mim não é só uma canção. Para mim não é só uma canção. Para essa casa não é só uma canção. Não é. O irmão perguntou quando eu comentei com ele, pastor, mas nós vamos levar a Imagine para a África, por quarto país mais pobre, comprar terreno lá no Malaio. Pastor, não faz sentido. Eu falei com ele, para quem quer retorno financeiro não faz sentido, mas para quem quer vida faz sentido. E nós não estamos atrás de dinheiro, nós estamos atrás de vida, de pessoas.
E se precisar pagar um preço para alcançar mais vidas, eu não sei você, mas eu estou aqui dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aí eu olho para essa casa, você pode se colocando de pé. A missão dessa casa. Qual é a nossa missão? Tornar as pessoas semelhantes a Cristo. Irmão, meu desejo é fazer você parecido com Jesus. Parecido com Jesus. A Eliana me fez uma pergunta, ela abriu a caixinha de pergunta. Uma irmã perguntou para ela: o que eu faço? Porque eu estou sendo perseguido. Eu falei com ela: vai lá em Mateus 6. Jesus no Sermão do Monte falando da perseguição. No final, última fala dele assim, direta com os discípulos, lá em João 17, ele diz assim: irmão, se me perseguiram, vão perseguir você. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais o mundo vai te perseguir, mais o mundo vai te odiar. Sabe, eu quero que você se pareça com Jesus, não pareça comigo, pareça com Jesus. A função dessa casa é fazer você parecido com Jesus. As pessoas vão olhar para você e falar assim: você parece com Jesus. Eu e a Eliane fomos num banco, Bradesco. Aí eu entrei no banco, a gerente falou assim: ei, você é meu cliente? Eu falei: ainda não, estou vindo para ser cliente. Aí eu subi a escada, e a moça me atendeu. Na hora que eu saí, a gerente estava me esperando. Eu sei quem você é. Eu falei: sabe eu? Ela falou: é. Quem sou eu? Ela falou: você é meu professor de teologia. Estou fazendo teologia com o senhor. E ela sentou. Eu falei: você é de qual igreja? Ela falou: sou desviada. Eu falei: era. Falei: quando chegar no final desse ano. Ela falou: nesse final desse ano, você acha que eu vou conhecer teologia? Eu falei: você não vai conhecer só teologia. Se você chegar no final desse ano, você vai chegar apaixonada por Jesus. Você nunca mais vai desviar da presença dele. Porque você, como Jó, vai dizer: eu conhecia ele só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Irmão, é isso que eu quero, fazer você se tornar parecido com Jesus. É a missão da igreja, dessa casa. Cada vida que vem aqui à frente, nosso desejo é levar ela a se tornar parecido com Jesus. É por isso que nós trabalhamos com tanta excelência e temos declarado: a excelência promove os céus. É por isso que o que fazemos com alegria. Pastor Eric, ele falou assim: pastor, que loucura. Eu gosto de vir na Imagine, porque lá nos Estados Unidos, a gente chega para o culto, o cara que está lá no estacionamento está com a cara feia, dá até medo. Aqui não, vocês estão rindo, vocês estão trabalhando, mas estão rindo, estão felizes, alegria. E ele falou: e não se trata de ser brasileiro, porque eu vou em outras igrejas brasileiras, mas eu não vejo a alegria que tem nessa casa no voluntariado. Nós somos uma igreja que nós vibramos, irmãos. Vem no sábado, no Ministério Ezequias, vê esses irmãos limpando aqui. Parece uma vigília, parece um culto. Aí você vê, o Gesiel me falou do pedreiro. Falou assim: pastor, o pedreiro, ele não é aqui da igreja. Ele desviou, arrumou uma mulher, um rolo aí lá em Goiás. E aí o Gesiel falou assim: você acha que a gente chama ele? Eu falei: chama, deixa ele aqui com a gente. Chamou ele. Aí eu fui essa semana. O desviado está lá colocando o piso. Aí eu cheguei lá, estou ouvindo uma música: eu vou gastar a minha vida. Tinha um som lá colorido que ele colocou. E eu cheguei, ele está lapando o piso e chorando. Falei: está tudo bem aí? Ele falou: está tudo bem, pastor. Está tudo bem, está tudo bem. Porque eu acredito que é muito mais do que um desejo ou uma intenção de ser feliz. Eu acredito que é uma graça de Deus sobre essa casa, irmão. É uma unção. Nós somos uma igreja que caminhamos em unidade. A marca dessa casa é o serviço, a honra, a família. E quando você vê tudo isso, qual que é o impacto de uma igreja que caminha nessa visão, nessa missão? O impacto é o que está começando a acontecer. É um impacto missional. Todo avivamento, toda visitação de Deus na história resultou em um grande trabalho missionário. Não fale que há avivamento na Imagine se não está tocando as nações.
se não está saindo por essas portas. É por isso que eu acredito, está vindo um avivamento para essa casa, que vai impulsionar essa igreja para um trabalho missionário. Porque o resultado são missões, o resultado são vidas, o resultado é levar o evangelho, é levar sem querer nada em troca. Nós recebemos e levamos, recebemos e levamos, recebemos e levamos. Pastor, a tia Jo me perguntou, pastor, eu só queria entender. A gente chega para o Senhor e pede algo, o Senhor não diz não. Ela falou, eu sou pidona, eu vou começar a pedir. Eu falei, pode pedir. Ela falou assim, pastor, mas é um custo muito alto. Eu falei, não tem problema. E aí você vai entender, e eu termino aqui para a gente orar. Nós temos 5 anos. E durante esses 5 anos, em todos os cultos que eu subi no altar dessa casa, no momento dos dízimos eu liberei uma palavra. Todas as vezes você me vê falando isso. Uma igreja só é próspera quando o povo que se reúne nela prospera. Irmão, eu tenho uma convicção que Deus vai derramar uma unção de prosperidade tão grande nessa casa. Eu não estou aqui domingo após domingo, terça após terça, profetizando isso. Sabe por quê? Porque não é sobre nós, é sobre aonde nós vamos. É sobre para onde nós vamos. Nós estamos indo e só começamos. Ei, nós só começamos. Alguns irmãos têm dito assim, pastor, a conta não fecha. Espero que ela nunca feche, nós vamos. Porque eu acredito tanto nisso, que Deus vai pegar pessoas aqui, Deus vai prosperar, irmão. Eu acredito que Deus vai começar a derramar, porque não é só sobre nós, não é só sobre nós. Dessa casa aqui você vai ver igrejas nascendo, você vai ver igrejas sendo restauradas, você vai ver igrejas que não é Imagine, mas nós vamos pôr cadeira nela, vamos pôr telhado nela, vamos pôr parede nela, porque o que Deus vai nos entregar vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda, para frente, para trás, em todo lugar. Eu queria que você orasse comigo. E agora que você está entendendo um pouquinho da visão dessa casa, eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Feche os seus olhos. E agora eu queria que você orasse por essa casa, por essa igreja. Talvez uma oração de gratidão. Deus, obrigado. Porque foi nessa casa que eu aceitei Jesus. Foi nessa casa que eu voltei. Foi aqui que o meu propósito foi revelado. Eu queria que você gastasse 1 minuto agradecendo a Deus por essa casa, agradecendo a Deus por essa igreja, agradecendo a Deus pelos voluntários, agradecendo a Deus pelos pastores dessa casa. Vão, imagine. Agora é hora de você orar, Quantos ministérios foram restaurados? Quantos milhares de pessoas se render aos pés do Senhor por meio dessa casa. Ora, agradeça.